Ei família, um novo episódio de Criative-se começando. Eu tenho mais um convidado, um grande convidado para essa mesa, um grande amigo, veio de Portugal. Nós tivemos um podcast recentemente com o pastor Mário Ruiboto, de Portugal, um português. E hoje eu tenho um grande amigo brasileiro que está em Portugal já há mais de 20 anos e que tem muita história para contar, fazendo um trabalho incrível na região do Algarve, mais especificamente na cidade do Faro, mas também com um trabalho alcançando toda aquela região. Estive com ele lá recentemente, uma igreja cheia de jovens, nova geração pulsante e um lugar estratégico, levando o evangelho de forma criativa, inovadora e também ali com o essencial, com o principal, com a boa e eterna palavra de Deus. Estou com o pastor Juninho Alves, que é o nosso convidado de hoje. Ele que é casado com a Priscila, é pai de 3 filhos, um homem corajoso. E é a nossa alegria tê-lo aqui. Tudo bem, pastor? Madalena, como é que você tá? Tudo bom? Eu tô bem demais. Cara, muito feliz de estar com você aqui. Alegria nossa. Te reencontrar, na verdade, que a gente esteve junto agora, alguns meses atrás, lá em Portugal. O pastor Madaleno pregou lá na nossa igreja. Cara, foi fantástico. E, exatamente, João Lucas tem 7 anos, Sarinha tem 3. E o Telzinho foi a última surpresa agora. Maravilhoso, assim. Tá com meses ainda, o Tel? Né? Não, eu falei errado. 2 anos o Tel, 3 anos a Sara e 7 anos o João Lucas. Então falou Você certo. tem 3 também, né? Eu tenho 3 também. E sabe as idades tranquilo, né? Não fez que nem eu aqui não, né? Não, você não errou não. Você falou que a Sara tinha 3 e não tinha falado da idade do Tel. Daí eu perguntei. Tá. Não, 2 anos, 2 aninhos. A gente não pode esquecer que tem filho, a idade, né? Essas coisas. Cara, e vai indo, né? E vai indo. Importante é lembrar do aniversário, daí as redes sociais ajudam também. Eu recebi um vídeo esses dias que o marido fez um acordo com a esposa, né? Vamos trocar de celular e cada um vai olhar, né? Como é que tá as conversas do outro. Daí o celular da esposa estava bloqueado. Aí ele pega e pergunta, qual que é a senha? Daí ela fala, é a data do aniversário de casamento. Aí ele não conseguia desbloquear. Estratégico, cara. Isso é estratégia dela. Né? Ele não conseguia, mas mudou nossa data de casamento. Ficava perdidinho. Eu tenho o Levi de 12, o Samuel de 9 e o Pedro de 3. Uhum. Então, 3 anos? 3 anos. Então você tem um... A Sara e o Theo, Madaleno, é quase que gêmeo, cara, porque... 3 e 2. Um ano de diferença. Inclusive, no meu carro, eu tenho um carrinho de gêmeos para carregar os dois. Daí inclusive, o Theo já tá do tamanho dela. Uau. Então, o Theo tem 2, mas o bicho é fortão, Carrega cara. no carrinho de gêmeos. Tem que levar no carrinho de gêmeos. Mas é bênção, né? Filho é bom demais. Demais. O maior cansaço é a nossa maior alegria. Sem dúvidas. Eu costumo falar, o pessoal romantiza muito. Uhum. Filho cansa? Cansa, cara. Filho é uma responsabilidade. Mas é a maior alegria, cara. É a maior alegria. Eu não vejo a hora de voltar para casa para dar um abraço neles, um beijo. Tô desesperado, cara, para chegar lá. Então, um beijo aí pros filhos, pra Priscila. Daqui a pouco ele tá de volta. Tá, tô chegando. Juninho, como é que foi sua história com Portugal? Como é que você foi parar lá? Como que você se moveu nessa direção? Madalena, os meus pais são pastores. Uhum. Então, quando meu pai... Assim, vamos do começo. Quando meu pai aceita Jesus, ele recebe logo na sua conversão chamado missionário. Primeira vez que ele aceitou Jesus, o pastor já entrega uma palavra para ele, que ele seria usado nas nações da terra. Cara, isso há quantos anos atrás? Sei lá, mais de 40 anos atrás. E a partir dali, a minha mãe começou a ter repetitivamente alguns sonhos. E nesse sonho, ela via a nossa família entrando num avião. Era a mesma cena. E foi tão engraçado e tão de Deus que minha mãe sonhava toda semana o mesmo sonho. Ela via, nós andávamos assim numa pista de avião e a gente entrava no avião. E por, sei lá, 12, 13 anos, ela sonhando semanalmente o mesmo sonho, tendo a mesma visão. E aí foi num processo. Depois meu pai foi para o seminário, fez lá o tempo dele de seminário. Meu pai foi pastor em alguns lugares aqui no Brasil, no Paraná, e já tinha os 3 filhos. E nesse processo a gente conheceu... Não sei se você chegou a conhecer o pastor Elias Caetano, da Missão Mãos Estendidas, lá de Jersey, naquela ilha que tem ali no Canal da Mancha. Não cheguei a conhecê-lo. Talvez já ouviu falar do Elias. Ele vai estar numa conferência aqui com vocês. Tá. E o Elias estudou com meu pai. Então o Elias, quando se forma, ele vai para Portugal,
Mas ele é muito da nossa família. O Elias é o quarto filho ali do seu Vanderlei. Então, o que acontece? Nesse processo que ele vai para Portugal, ele fica um ano em Portugal. Seu Vanderlei é seu pai? Meu pai, pastor Vanderlei. Então... O pessoal na igreja chama ele de vopóstolo. Ele não é apóstolo, é pastor, mas a gente brinca que é vopóstolo. E aí o pastor Elias, ele convida meu pai depois de um ano para a gente assumir uma célula na Alemanha, lá em Siegburg. Siegburg fica perto de Colônia, mais ou menos ali. Cara, e nesse processo, quando ele convida a gente para ir para Portugal, nós estávamos já estabelecidos no Brasil. A gente morava bem, uma igreja andando bem. E aí nós abrimos mão de tudo para ir para Portugal, viver como missionário. E eu brinco que, assim, que meu pai é da época do missionário raiz, cara. Assim, de ter que orar. Tem muito testemunho. Ter que orar para poder, sei lá, comer à noite. Era doideira mesmo naquela época. E... tanto a passagem para a gente ir de avião foi tudo milagre, foi tudo coisas que foram acontecendo. Um jogador de futebol lá em Portugal ficou sabendo que a família estava indo para Portugal, ofertou a passagem. Então a gente começou a entrar num processo de muitos milagres, muita coisa acontecendo. Então, e quando a gente foi para Portugal, nós fizemos Foz do Iguaçu, no Paraná. O avião saiu de Foz do Iguaçu, Guarulhos, Lisboa. Então, quando a gente foi embarcar em Foz do Iguaçu, não tinha plataforma. Naquela época, em 99. Então, a gente andou na pista do avião e subiu as escadinhas. Madalena, o sonho que minha mãe sonhou durante exatamente igual. Cara, igual. E aí ela via meu pai, os 3 filhos e ela atrás. Então, quando ela viu aquela cena, cara, ela começou a chorar. E ela, a mesma visão do sonho, a gente subindo no avião, aí os comissários de bordo acalmando minha mãe. Não, calma, não precisa ficar com medo, né? E ela, não é nada disso, ninguém estava entendendo. Mas naquele momento ali, estava se cumprindo um sonho que ela sonhava semanalmente durante 12, 13 anos da vida dela. Uau! Então, nós fomos para Portugal, depois fomos enviados para a Alemanha. Trabalhamos na Alemanha, abrimos a igreja na Alemanha e depois fomos enviados para Portugal de novo. Voltamos para Portugal. E aí surge o nosso amor pelo país. Eu 24 anos, eu fui para lá, tinha 12 anos de idade. Então eu sou português, eu amo aquele lugar. Eu tenho a cultura, apesar que o meu sotaque é brasileiro, mas eu fui para lá com 12 anos. Então, a minha cultura é uma cultura portuguesa. E aí começamos lá em Portugal, abrimos uma igreja no sul ali, chama Vila Real de Santo Antônio na época. O que divide essa cidade da Espanha é só o rio Guadiana. Tem um rio ali que divide Portugal de Espanha. Depois fomos enviados para abrir igreja em Setúbal, ali perto de Lisboa. Com certeza você passou por ali. E aí a igreja cresceu e depois anos se passaram e eu fui convidado para ir para Faro, que é onde eu estou agora. Voltei para Faro há 6 anos. 6 anos. Que você assumiu essa igreja. Que eu assumi a igreja. Essa igreja estava sendo liderada pelo seu pai. Não, meu pai já estava em Setúbal. Tá. Então a igreja de Faro mandou a gente para Vila Real, depois a igreja de Faro mandou a gente para Setúbal, porque a igreja era bem pequenininha, pequena mesmo, Madalena, 40, 50 pessoas, 60 pessoas, mas muito missionária. A igreja de Faro sempre trabalhou com um passo de fé, e o pastor Elias Caetano, que você vai conhecer, é um cara que vale a pena vir aqui, viu? Olha só. O cara hoje é presidente da Missão Mãos Estendidas, Moçambique, Zimbábue, Malawi e Zâmbia. Uau. Então, assim, é um cara na questão missionária violento. Tem que agendar já. Vou falar com ele. E aí, o pastor Elias que trabalhava nesses envios. E aí a igreja enviou a minha família para Setúbal. Aí nós abrimos a igreja ali, começamos com uma célula, a igreja cresceu, se tornou uma das maiores igrejas da nossa denominação na época. E há 6 anos atrás eu recebi o convite para ir para Faro. Aí o contexto de Faro já era outro, não é o mesmo contexto de há 20 anos atrás. A igreja de Faro estava passando dificuldade, a igreja de Faro estava com assim, quase ninguém, estava fechando. E eu recebi o convite do presidente para eu ir para lá. Eu até brinco com ele, que ele fala assim, ele falou na época, Juninho, vai para Faro porque é a sua cara lá. E eu brinco assim, que minha cara nada, não tinha ninguém para mandar, né? Mas, na verdade, Deus já tinha um propósito, o pastor, Deus já tinha um propósito. E aí meu pai estava em Setúbal, quando eu trabalhava com ele em Setúbal, daí eu recebo o convite para ir para Faro. E aí eu neguei o convite numa primeira chamada. Vou fazer o que em Faro, cara? Tô bem aqui. Zona de conforto, conhece? Já ouviu falar ou não? Setúbal é Grande Lisboa ali, né? Praticamente. Setúbal chama Margem Sul. Sim, tá. Antes da ponte. Tá. Né? Grande Lisboa é depois da ponte. E aí eu fui para Faro, cara. Quando eu recebi, eu neguei uma primeira vez ali, que eu falei que não ia, não. Aí Espírito Santo me incomodando, falando comigo em sonhos. E, cara, sabe? É engraçado, o Espírito Santo traz paz, né? Uhum. Eu tava sendo incomodado, cara.
e falando. Eu entrava no Facebook da igreja de Faro para ver coisas lá. Me pegava olhando a foto da cidade. Daí eu falava, não quero saber de Faro, não, cara, estou bem aqui. E quando eu fui para Faro, que eu falei com meu pai, a gente estava num carro, eu criei coragem de falar para ele, pai, vou embora para Faro. Eu lembro que meu pai olhou para mim, ele estava dirigindo, ele tinha parado o carro, eu estava do lado. Ele vira para mim e fala assim, cara, se você for embora para Faro, eu vou usar as palavras dele, ele falou assim, ó, você vai quebrar minhas pernas aqui. Se você for para Faro, para mim vai ser muito ruim, porque nós trabalhamos bem em Setúbal. E eu assim, olhando para ele, daí ele começa a chorar e fala, mas você tem que ir para Faro, porque Deus está te chamando. É um tempo de ir, vai ser ruim para mim, vai ser ruim para a igreja, eu vou perder você, mas você tem que ir, vai para Faro. 15 dias depois, estava eu chegando na cidade de Faro com a mudança. Uau, é tenso essas escolhas normalmente, né? Quando a gente demora a entender, ela tem um processo, você tem conexões fortes, mas ouvir a voz de Deus é o essencial, né? O melhor lugar para estar não é onde a gente mais gosta, né? Onde a gente já desbravou mais, mas é onde a gente foi enviado por Deus para estar lá, onde Deus aponta, onde você é relevante para aquele tempo. E são escolhas difíceis. E o que você sentiu, assim, cultura... 12 anos você foi para Portugal. Ali você tinha uma mentalidade, uma cultura brasileira. Uhum. E o Brasil tem mega igrejas, o Brasil tem quase um continente com hoje aí cerca de 200 milhões de pessoas. E Portugal inteira tem 10 milhões de pessoas. Exato. E é o mesmo idioma, porém é uma distância. Eu estou em São José dos Campos. Quando eu vou em São Paulo, capital, é uma cultura diferente. Uma mudança de cidade no Brasil já reflete uma mudança cultural. Uhum. Você está vivendo em um mundo diferente, entre aspas. E quando você fala de Brasil para Portugal, também tudo muda. E o que você sentiu? Lógico que quando você foi para Faro, você já era português. Sim, já. Já estava totalmente familiarizado, mas nesse contexto de quando vocês vivem o sonho profético, a palavra de Deus, a mudança para a Alemanha, depois você vem para Portugal, o que você viu na Europa com relação à fé cristã, com relação à plantação de igreja, o que foi desafio, o que não foi desafio, que às vezes é só coisa que o povo fala, que é desculpa, e etc., para coisa que não está dando certo, né? Então, nesse propósito, nessa questão da cultura, é muito diferente mesmo. O português é o mesmo português, né? Eu não preciso mudar o meu sotaque para falar lá, mas muitas palavras. A gente estava conversando aqui, um cafezinho, né? A gente fala tomar uma bica. É claro que ele tomar uma bica no Brasil é outra coisa. Tomar uma bica. Banheiro a gente fala casa de banho, né? Uhum. Pequeno almoço. O Wesley, que está com a gente, eu falei perto dele, meu pai já tomou pequeno almoço, né? Ele ficou olhando assim de manhãzinho e falou, pequeno almoço é o café da manhã. Então, uma diferença cultural muito grande. Muito grande. Isso aqui é uma sacada, eu vou falar daqui a pouco sobre a questão cultural. Mas quando eu cheguei lá, o mais doido é que eu fui para a Alemanha. A gente ficou um tempo na Alemanha. Então, assim, eu cheguei na Alemanha, me jogaram para a escola, eu e os meus irmãos, 12 anos de idade, eu tinha 12, eu sou mais velho. Nós somos em 3 irmãos, Eduardo e Jonathan. Aí, a gente foi para a escola. A minha primeira aula na Alemanha, Madalena, foi de literatura alemã. Então, assim, cara, eu cheguei na sala, não falava uma palavra alemão. Hoje eu já não falo mais, mas na época eu aprendi, falava um pouquinho e tal. Mas a primeira coisa na escola foi literatura. Sentamos lá na mesa, cara, assim, redondo, e todo mundo falando. Eu não entendia nada do que estava acontecendo. Mas por ser criança, é sempre mais fácil. Porque tudo é festa. Tudo é legal, tudo é engraçado. Uma vez o professor falou que era para eu ir para fora, e eu entendi que era para ir para casa. É tipo house e house. Né? Eu entendi house. Eu entendi mais ou menos que era fora, mas eu queria ir para casa, depois você conta o que você fez que ele falou para você ir para house. Não, essa parte acho que essa parte a gente deixa para uma próxima. Mas assim, nós ficamos assim cerca de 1 ano na Alemanha só, depois voltamos para Portugal. Aí em Portugal cheguei a enfrentar um pouco de preconceito no começo. Hoje é muito diferente, cara. Eu fico até meio chateado quando fala que tem muito preconceito em Portugal. Não tem muito preconceito em Portugal, não tem. Vai muito da pessoa, sabe? Tem muita gente que é muito vitimista, qualquer coisinha, o português é grosso. Português não é grosso, gente. Português é português. Vou te dar um exemplo. Se você te falar para um brasileiro assim, me empresta R$1.500, primeira coisa que ele vai te falar,
Cara, deixa eu falar com a minha esposa. Mentira. Mentira. Eu vou ver, eu vou pensar. Eu vou Tô dar uma olhada. Vai nada, mentira. Se você falar pro português, me empresta 500 euros, ele vai falar assim, não. Ou então, sim. Porque a cultura. Respostas secas e objetivas. Então, o brasileiro, principalmente, vai lá e sofre muito porque acha que o português é isso. Não, português só é português. Você viu o Mário Rui Boto, teve aqui? É o jeitão dele. Você viu que ele tem um jeito, uma maneira de se comportar. Apesar que o pastor Mário viaja o mundo. Sim. Mas o português tradicional é o jeito dele, cara. O pastor Mário é um príncipe, um gentleman. Maravilhoso, cara. E ele tem isso, né? Porque se ele te conhece, tem proximidade, ele te trata de um jeito. E o brasileiro, às vezes, ele tem essa coisa assim de tratar a pessoa como se fosse íntima, mas não é. Cara, eu sofro quando eu venho pra cá, porque é engraçado. Você vai numa loja comprar um tênis. Cara, uma vez uma pessoa sentou no chão pra colocar um tênis no meu pé. Eu quase morri, Madalena. De vergonha. E é assim no Brasil. É a cultura. Lá, ninguém vem te atender. Você sabe? Sim. Você chega lá. Então, a questão cultural, você cara... Você falar pra ele, vem cá, o cara... Não, sabe uma coisa que... Aí que vem assim, a gente fala, eles são grossos. Aí você pega, quando você fala, vem cá, ele acha que você está sendo grosso. Pra você é normal, mas ele acha que isso não se fala, né? Duas coisas em Portugal. Eu tô aqui, podia fazer um curso... Você pensa que vem cá? Eu podia fazer um curso e vender, hein? Portugal, primeira coisa, sempre fala bom dia, boa tarde, boa noite. Qualquer lugar. Você chegou no mercado, bom dia. Você chegou no... Bom dia, oi, né? Como se fosse um... o talho é açougue, né? Então, chegou no talho, no açougue, antes de pedir a carne, primeira coisa, cara. Isso aqui é regra. Bom dia. Né? Bom dia. Bom dia, tá tudo bem? Primeira coisa. O brasileiro tem o costume de chegar... Você tem picanha aí? Eles sempre falam assim, bom dia. E outra coisa... mal educado, bom dia. Bom dia. E outra coisa que assim, a gente detesta lá, eu me incluo, falar moça. Aqui é normal. Moça, você... O que é moça em Portugal? Uma menininha, uma criança. Você tem filha ou só filho? Filho. Tá, então filho. Você tem 3... Olha, seus moços tão grandes, hein? É normal falar isso. Olha, como é que tá a sua moça? É uma criança. Então o brasileiro, cara, sempre que vai fala lá... menina. Tipo assim. Chama... Ô, moça! Eles odeiam isso, cara. Eles odeiam isso. É senhor. Na verdade, não é nem... Você chama de... Você fala... Bom dia, se faz favor. Eu quero falar com alguém lá no mercado. Bom dia. Se faz favor, você tem isso aí? Aí você inicia o diálogo. Mas é cultura, cara. Aí o pessoal não entende, né? O brasileiro é mais sentimental. Então qualquer coisinha, é grosso. Não olhou pra minha cara. Mas é a cultura, cara. E às vezes eles estão achando a gente grosso também. Por causa da forma de cumprimentar, de falar. Ô, Madalena, e é por isso, quando a gente fala de igreja, por isso quando a gente fala de cristianismo, você sabe que a coisa está acontecendo lá hoje. Você está lá. Você sabe que a Rede Inspire tá fluindo em Portugal, na Europa, na verdade. Eu ia até te perguntar isso depois. Tá, a gente fala sobre isso depois. Mas qual que é o segredo? Cara, claro, está no propósito de Deus, está na visão de Deus, fazer um trabalho sério. Mas é muito importante aculturar a igreja. Você conheceu o Ornelas, você foi lá, e eu aprendi isso com eles. A igreja precisa ser portuguesa. Aqui que é o segredo nosso. Você vai em Faro, você vai ouvir português falando, você vai ouvir português cantando, você vai ouvir português dando aviso. Então, o que acontece com muitas igrejas em Portugal? E aí não é uma crítica, mas é uma opção, e a visão cada um tem a sua. Mas a igreja, normalmente o pastor brasileiro, ele vai para Portugal e tem uma igreja brasileira em Portugal. Certo? Você conheceu bastante coisa. E o português, ele gosta de comida brasileira, ele gosta de música brasileira, ele gosta de novela brasileira. Youtuber brasileiro. Youtuber brasileiro. Cara, saiu no jornal que as crianças portuguesas... Tem Rock in Rio em Portugal. Tem Rock in Rio em Portugal. As crianças portuguesas estão começando a ficar com sotaque brasileiro por causa dos youtubers, você acredita? E eles estão com raiva. Estão com ódio, né? Eu brinco, né? Vocês levaram o nosso ouro, a gente vai estragar seu português. Na verdade, a gente melhorou o português, né? Não, o português lá é bom, o português lá é bom. Tô zoando. Você não pode falar isso. Você viu que eu defendi aqui, né? Sim, com certeza. Mas assim, eu só tenho excelentes amigos em Portugal, pessoas muito boas e gosto da cultura portuguesa. A gente sempre dá uma tiradinha de sarro, né? Eles com a gente com eles e tal. Faz parte. Mas muito importante é aculturar a igreja. Sim. Porque o português, ele gosta de tudo que vem do Brasil, mas olha a sacada que eu tive, mas não gosta de ser brasileiro. Você entendeu? Então, se ele entra num território... Não mexa na minha cultura, na minha comida, na minha nacionalidade, no meu pão na mesa, na sopa antes da comida. Exatamente, no pão com comida, no pão peixe. com comida.
Então, a igreja, quando ela é só brasileira, eles gostam, o português gosta, mas ele não vai ficar ali. Ele não fica ali. Então, por que a gente ganha muito português? Ou vai ser uma igreja de gueto. Uma igreja de terceira cultura. Então, qual que é o nosso segredo? A gente aculturou a igreja, nós temos 14 nacionalidades ali. Eu tenho indiano, eu tenho croata, eu tenho ucraniano, eu tenho russo, eu tenho venezuelano. Tem gente do mundo inteiro. A maior parte é português e brasileiro. E nós ganhamos muitos portugueses. A gente batiza muito português. Mas a cultura da igreja é uma igreja portuguesa que tem muitos brasileiros, pastor brasileiro. Portuguesa com uma cultura também global, né? Também. É muito bom. E tem gente que fica nesse lugar, pode ser Portugal, pode ser Alemanha, pode ser Paris, pode ser Haiti, pode ser qualquer país africano, Nigéria, Angola, ou os Estados Unidos, e fica com aquela coisa assim. Ele chegou naquele lugar e os anos foram se passando e ele tem saudade do país que ele saiu dele. Uhum. Então ele fica falando bem do país que ele deixou. Só que o país que ele deixou não é mais o país que ele deixou. Uhum. Já é um país diferente. Exatamente. E aí ele fica falando mal do país que ele está. E às vezes não ama a cultura, não ama o povo, não ama o país que acolheu. Então fala mal do lugar que está e deseja voltar para um país que não existe. Que não existe mais. Então ele vive fora de todas as realidades e fica estagnado em tudo que está fazendo. Até Jeremias, quando o povo estava 70 anos na Babilônia, fala sobre amar o povo, orar pelo povo e orar pela prosperidade do povo para o país ao qual eles foram enviados, que a gente está falando de Babilônia. A gente está falando de uma cultura também que era completamente contaminada pelo pecado. E ele não estava falando para amar o pecado, ele estava falando para amar o povo e para que o país prosperasse. E falou, o povo ir bem, e vocês dependem disso. E é o povo que hoje acolhe, né? Não era exatamente acolher, mas era o lugar que eles estavam. E esse lugar tinha que ser um lugar onde eles não ficassem com vitimismo e fora e defendendo daquela cultura, né? Se Deus fala isso para o povo que foi para a Babilônia, ou imagina hoje a gente que vai para um país que nos acolhe, vai para um país que a gente vai servir aquele país, que a gente tem uma missão naquele país. Então não é uma atitude nem inteligente, né? Cara, é a famosa saudade da cebola do Egito, né? Ah, que saudade. Pô, você tá no processo de libertação e o cara com saudade do Egito. Eu escuto gente que está 5 anos em Portugal falando, eu tô com uma saudade de comer pão francês. Cara, me dá um infarto quase, cara. Porque o pão de lá é uma delícia. E o tanto de pão que nós temos em Portugal? A diversidade de pães que temos lá, cara. Pão francês. Eu vi no Brasil, eu não comi... hoje de manhã, primeira vez que eu comi um pão francês pequenininho no hotel. Primeira vez, eu tô aqui já 15 dias, tô indo embora amanhã. Primeira vez. Não tenho saudade, cara. Aculturar é muito importante para um processo missionário, para um processo de conquista, para quem vai trabalhar, para quem vai empreender. Aculturar, cara. Você precisa esquecer no sentido do dia a dia, não da gratidão do país, mas você tem que amar o lugar que você está, abençoar e viver aquela cultura, senão não prospera. Essa é uma das chaves para o que Deus está fazendo ali em Faro, que eu fui num culto lá, era um culto de tarde, eu vi ali no mínimo umas 300 pessoas no culto, muitos jovens, uma igreja vibrante, e isso que você falou. Tinha brasileiros no contexto do culto, na recepção, servindo ali também em momentos do culto, mas também tinha portugueses e não era uma cultura predominantemente brasileira no culto. Essa é uma das chaves. Quais, assim, na verdade, vamos aí, né? Você falou da cultura do país. Fala disso e também quais são as chaves que você vê que foram importantes para esse sucesso da igreja ali? Madalena, algumas coisas. Primeiro, aculturar, sim, é essencial. Se você está em Portugal, eu acho que você deve ganhar português para Jesus. Então você ganha português para Jesus aculturando. O evangelismo é diferente. Se você sair na rua dando água, não pode. No sinal, você vai preso. É tudo diferente. Você não pode chegar com a cabeça do Brasil, vamos aqui porque esse povo é devagar, vamos fazer do nosso jeito. Não funciona. Então, primeira coisa, aculturar. Segunda coisa, tem que estar num propósito. O tanto de gente que está abrindo hoje igrejas em Portugal só porque está fugindo de uma política aqui no Brasil. Não tem propósito. Vou para Portugal porque lá é bom. Cara, mas Deus te direcionou para lá? Deus te mandou para lá?
É a visão de Deus para sua casa, para sua família. Então, a primeira coisa, aculturar o propósito, estar em um propósito. Você tem que ter convicção do que você está fazendo. Eu fui para fora porque Deus falou comigo. A minha família foi para Portugal, mas minha mãe sonhou 12, 11, 13 anos sonhando antes. Então, assim, você vai debaixo de um propósito. Tem muita gente abrindo igreja hoje. É bom? Amém. Acho que quanto mais igreja, melhor. Aleluia. Agora, igrejas sérias. Igrejas em propósito, porque senão vai fazer um desserviço para o evangelho em Portugal. É o que a nossa igreja trabalha. Algumas igrejas no passado fizeram um desserviço lá, tiveram até que mudar o nome da igreja, não podendo usar o nome que eles usam no mundo todo, e roubaram a nação, roubaram Portugal. Então, qual que é a nossa visão hoje? E entregou um cartão de visita muito ruim. Horrível. Do que é o brasileiro e do que é a igreja, né? E agora criou uma resistência enorme com relação ao evangelho. A resistência é grande, e agora você tem que vir desconstruindo isso e mostrando o que é a igreja. Eu costumo falar assim, que a visão do português, por muitos anos, está mudando, graças a Deus. A igreja toma, por causa deles. Uhum. E o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que mostrar, a igreja dá. Uhum. Então, eu tenho na igreja, vou dar um exemplo, eu tenho jiu-jitsu, muay thai, boxe, balé, eu tenho atendimento médico de graça lá na igreja. Então, todos esses projetos, eu tenho vôlei, eu tenho futebol, tudo isso é de graça, tudo isso a gente serve a cidade. Por quê? Eu quero mostrar que a gente dá. E também, assim, né? É o nosso propósito, servir a sociedade. Não devia nem ser assim, vamos fazer isso para melhorar a imagem. Exato. Né? Mas é o propósito da igreja mesmo. Mostrar que a gente veio para servir, cara. E a igreja de Faro, nós estamos servindo a cidade. Quando veio a pandemia, ó que legal, a igreja levou cesta básica para a prefeitura. Lá nós chamamos de cabazes. Uhum. Cabazes para a Câmara Municipal. Aí os policiais que estavam entregando a comida, eles estavam entregando cestas que nós fizemos. Ó que legal. E eles falaram assim, ó, é a primeira vez que eu vejo alguém ajudando a Câmara Municipal. Todo mundo vem aqui pedir. Todo mundo vinha aqui exigir alguma coisa. E vocês vieram servir a gente. Cara, portugueses. Então vai entendendo o evangelho através de uma igreja que renovou a mente. E tem essa questão, né, que a gente falou aqui da cultura. Que se não conhece, se não tem intimidade, isso vai ficar claro, vai se tratar por formalidades e dentro do básico, do comum e daquela assim, aparente resistência, porque tem um distanciamento cultural. Mas a partir do momento que se teve um relacionamento, um servir, um ato genuíno de conexão, de servir com o melhor que a gente pode, as conexões que são geradas também são fortes, né? Uhum. Você sente isso? Que você fez relacionamentos ali assim de confiança, de laços fortes também? Muito. Hoje eu sou pastor de uma igreja que trouxe a minha família 24 anos atrás, então a minha tesoureira me deu aula na escola dominical. Processo de relacionamento grande. Eu tenho irmãs da intercessão, irmãs que cuidaram, acolheram a minha família 24 anos atrás. Então o português ele vem através do relacionamento. E para relacionar com ele, você tem que entender primeiro a cultura dele. Eu tenho um pastor amigo no norte, uma grande igreja aqui no Brasil, igreja boa. E aí ele foi um português na igreja dele. E aí ele ficou muito feliz, um casal de português, ficou muito feliz. Eu não lembro se ele aceitou Jesus, alguma coisa assim. O que ele teve? Ele teve a brilhante ideia de, vamos lá fazer é aniversário dele a semana agora, vamos lá fazer uma surpresa para ele? Vou fazer a surpresa pro português, para dizer o quanto ele era amado. O quanto ele é amado, ó, intenção boa. Uhum. Aí ele chegou lá com comida, com coisa... Cara, o português quase morreu, tipo assim... Ele nunca mais voltou na igreja e mandou uma mensagem dizendo assim, olha, eu me senti completamente constrangido, não quero que venha aqui, porque a cultura da Europa marca horário, conversa, dá para ir, mas quando já tem mais amizade. Então, assim, o cara perdeu. Esse cara nunca mais pisa ali. E nunca mais pisa mesmo, Madalena. Ele pode encontrar uma outra igreja, um outro lugar. Doido, povo maluco, povo esquisito. Cara, não, assim, que ele deve ter pensado na cabeça dele, né? De chegar de surpresa, sem avisar... encher minha casa de estranhos, etc. Cara, eu que sou brasileiro, mas estou há 24 anos, eu acho esquisito se alguém chega na minha casa sem avisar. Porque é cultural, cara, não dá para explicar. É o jeito que se vive. Para ir na casa de qualquer pessoa, tem que marcar, tem que ver se dá. Não é assim, vai chegando lá. Mas é engraçado, cara. Então você precisa desenvolver relacionamento para conseguir ganhar aquele povo. É povo de relacionamento. E para desenvolver relacionamento, entender a cultura, cara. Primordial entender a cultura do país. Básico.
básico, cara. Você vai chegar lá querendo implantar tudo que tem aqui na igreja de vocês, que é maravilhoso, E tem que aprender. julgando o que não tá dando certo lá. Julgando que não tá dando certo. Doideira, né? Doideira. Agora me diz uma coisa, qual foi a importância da Rede Inspire? A Rede Inspire, deixa eu contextualizar aqui, ela oferece recursos, ela promove relacionamentos, treinamentos, mentorias para igrejas. Hoje nós somos quase 70 igrejas em Portugal. E como que foi para você a conexão com a Rede Inspire? Ela tem ajudado, tem sido importante? Você que é um pastor plantando igreja em uma outra nação, como que foi isso? Foi muito legal. O primeiro contato que eu tive com a Inspire, o pastor Sidson Novaes, muito amigo de vocês, amigo nosso também. Que tem que vir para cá também. O Sidson é top. Falar no nosso podcast. Todo mundo gosta dele. É verdade, né? Impressionante. Ó, esse aqui, a sumidade. Esse aqui pode não gostar desse, mas esses dois gostam do Sidson. Entendeu como é que é o negócio? Ali é terreno... Ele é o elo ali entre os pastores de Portugal. O cara é top. O pastor Sidson me ligou falando de um almoço com o pastor Carlito Paz, lá no Algarve, no Sul. Aí eu tive nesse almoço, foi meu primeiro contato ali com a rede. O pastor passou alguma coisa e eu me identifiquei muito. Eu nunca fui ligado a nada, assim, nenhuma outra igreja, nenhum método. Eu não acredito muito nisso. Eu acredito que você tem a visão que Deus... E você vai trabalhando. E o que me fascinou na Inspire foi isso, cara. A Inspire não é uma coisa para... vocês têm que fazer assim, porque nós fizemos assim, deu certo lá, agora você é obrigado a trabalhar desse jeito. E eu comecei a conhecer as ferramentas, comecei a conhecer... mais profundo a rede, e uma coisa que me fascina, que me atraiu, são as conexões de propósito, sabe? Tá todo mundo junto, buscando a mesma visão, e o pastor Carlito foi fenomenal assim, quando ele apresentou essa visão para nós, falando da aliança que ele tem com Portugal, que a visão dele... Até teve alguém que perguntou nessa reunião... Se ele tinha interesse de plantar a igreja lá. Cara, eu queria entrar debaixo da mesa, assim, fugir, né, na hora dessa pergunta, porque, pelo amor de Deus... Mas ele falou, a nossa visão não é abrir igreja em Portugal, é capacitar quem já está trabalhando em Portugal. Então, a Rede Inspire tem sido fundamental para mim e para muitos pastores em Portugal e na Europa, porque tem trazido uma mesa de relacionamentos. Tem trazido uma mesa onde você vai conhecendo pessoas que passaram a mesma coisa que você passou, ou talvez o cara está um passo à frente, ele tem coisa para te apresentar. Então, aproximou muitos pastores, coisa que é difícil em Portugal. Aproximou muitos pastores. O material fantástico, mas acima da plataforma, eu acho que o relacionamento foi o que mais me fascinou na Rede Inspire. Impressionante. E assim, os materiais, eu concordo com você, os relacionamentos, eles mexem mais e eles têm um impacto, assim, não dá nem para mencionar, né? O que acontece na nossa vida quando nós nos conectamos com pessoas que trazem algo especial, que nos conectam com outros recursos, outras pessoas, outros aprendizados. Isso é poderoso demais. E os recursos, como que você tem assim, utilizado os recursos que estão ali, aplicado e usado na igreja como um todo? A gente tem usado nos diversos ministérios. Usamos coisas... dos jovens, usamos material dos jovens, usamos material para as crianças, algumas séries também de palavras que são necessárias. Tá tudo ali pronto, tá tudo ali mastigado, tá tudo ali. E Bíblia, né, Madalena? Bíblia, né, cara? Ali tem não boa tem historinha. Procedência, né? Tem boa procedência, tem Bíblia, cara. Então a gente tem usado bastante e facilita muito a nossa vida. Sabe? Eu acho que esse preconceito, pastor é muito orgulhoso, cara. Cá entre nós aqui. Tem gente que usa, nem fala que usa. Porque... não, isso aqui é o que faço. Cara, qual é o problema? Qual que é o problema? Claro que a gente faz, você faz, eu faço, mas tá ali. É um material bom, é um material bíblico e muito equilibrado. Então nós temos usado ali na nossa igreja, nos diversos ministérios, para grupos, jovens, adolescentes, mulheres. A gente tem absorvido, e séries também de palavras, de pregações, e a gente usa bastante também uma plataforma que ajuda muito no ministério. Vem para somar, cara, vem para somar. E pensando nisso, né, uma plataforma que oferece tudo isso, mas não é só isso. É muito, mas não é só isso. Não é só isso. Porque o relacionamento, né? Eu me conectei com você pela Rede Inspire. Se não fosse a Inspire, a gente nem teria contato, porque cada um tem a sua... O pastor Carlito. Você tava na conferência da Inspire? Sim. Aí no último dia foi muito engraçado, cara. Apesar que, assim,
Eu sou bem relacionado, conheço muita gente em Portugal, assim, conheço bastante gente. Mas foi legal que o pastor Carlito falou, olha, o Madaleno vai estar em tal lugar, não sei o que, vai estar em tal lugar. Aí ele falou assim, eu vou estar lá no Juninho. Aí todo mundo fez assim, ó, tipo assim. O que o pastor Carlito vai fazer lá no Juninho, né? Cara, relacionamento. Às vezes as pessoas falam, cara, tem contato do pastor Carlito? Não. Eu tenho relacionamento com ele. Não é uma coisa forçada, vou fazer um contato aqui, vou ligar para o Madaleno e na sua igreja. Cara, não existe isso. O relacionamento, ele naturalmente vai provocando essas coisas, né? Esses encontros. Tem uma coisa também que me incomoda no meio cristão. Às vezes eu vejo pastores se relacionando de uma forma interesseira, vazia. Assim, não existe intencionalidade, não existe interesse, mas eu vou me aproximar desse cara para ele me levar para pregar na igreja dele. E o inverso também. A pessoa vem só para, né, vem cá. E não que, sei lá, né, alguém que eu trago para falar na minha igreja não vai ser bênção na minha igreja. Mas existem outras coisas, além dessa ida, além de pregar numa igreja do outro, além de fazer ali algo, ser usado por Deus, uma comunidade de fé, entregar algo que vai ser importante para aquela comunidade, existe um relacionamento, existe um pré, existe um pós, existe uma continuidade. Quantas coisas você passa no ministério que você gostaria de ouvir alguém, que você gostaria de aprender com outra pessoa, que você gostaria de perguntar, que você gostaria de falar, fulano está lendo isso, vou ver, vou aprender. O Juninho está fazendo isso lá com esporte, ele já trabalha com Muay Thai, ele já trabalha com balé, já trabalha com boxe. Jiu-jitsu, ele já faz um serviço social de atendimento médico. Como ele está fazendo? Ô Juninho, tudo bem? Então, vi que você começou, como é que funciona? Tem que ter uma ONG, tem que ter um documento específico, quais são os cuidados, o que eu nunca devo fazer, que conselho que você me dá? Não, vamos tomar um café. E assim, às vezes a Bíblia fala que às vezes os filhos das trevas são mais astutos do que os filhos da luz. Você vai lá para o meio do business, você vê isso acontecendo o tempo todo. Um querendo, não, vou lá tomar um café, vamos estar juntos, vamos querer aprender. E às vezes existe um interesse tão menor, tão mais ali reduzido de... existe mais do que pregar na igreja um do outro. Existe muito mais do que isso. E isso não é tudo, né? Então, a plataforma do relacionamento é muito poderosa. Mas sabe por quê, Madaleno? O palco virou mais importante. O palco ficou mais importante do que a mesa. É mais bonito tá ali, é mais... Cara, o pastor Fabiano vai agora lá em Portugal. Sabe o que eu falei pra ele? Cara, vai lá em Faro pra gente passear. Eu não chamei ele pra pregar. Eu não perguntei se você tem um dia pra mim. Eu falei, vai lá em Faro pra gente passear. Vamos em Sevilha. Você conhece Sevilha? Eu vim para cá, eu vim ministrar no Brasil. Então eu estou ministrando aqui há 14 dias e aí sobrou esse último final de semana. Sobrou não, eu já deixei intenção, porque eu vim aqui aprender. Aconteceu de eu ministrar, vou agora lá na IC em Taubaté, tô super feliz. Aconteceu. Diferente. Ô, Madalena, tudo bom? E aí, será que dá para ministrar? Não existe isso. Eu vim aprender, eu vim comer. Só vai se for ministrar lá, né? Cara, não pode, cara. Eu vim aprender, eu vim comer. A gente jantou com o pastor Carlito, acho que foi ontem, com o pastor Fabiano e com o pastor Ian. Né? Os caras são maravilhosos. Então, tem muito mais valor naquela mesa. Fora desse almoço aí, ó. Não, você não tava aí, para. Tem muito mais valor naquela mesa, mas é imensurável o valor daquela mesa do que estar ali pregando, cara. Não que não é bênção pregar, mas é muito importante você ouvir e receber. E tem acabado, né? Que não acabe nas nossas vidas, né? Em nome de Jesus, que não acabe. Cara. E muito, a gente está falando aqui, esse podcast fala de criatividade, de liderança, de espiritualidade. O poder da mesa para os 3 assuntos, para a criatividade. Essencial. Coisas novas nascem quando eu ouço outras pessoas. Coisas novas nascem quando eu compartilho algo. E aquilo já não é mais aquilo que eu pensava, porque na mesa aquilo é aperfeiçoado. Perspectivas novas são trazidas. Experiências novas são acrescentadas e não volta mais do mesmo jeito. Eu conheço mais a Deus, porque Jacó, quando se encontra com Esaú, os dois falam, meu irmão, ver a sua face é como ver a face de Deus. Então eu vejo a face de Deus na vida do outro. A mesa é muito rica, a mesa é muito poderosa, a mesa é transformadora. Isso não pode deixar de existir. O que você falou, o palco não pode ser
A vida cristã não pode ser reduzida a palco. A vida da igreja não pode ser reduzida a palco. E não pode ficar assim tão discrepante da mesa. Não tem como, não pode. Porque o palco só não fala. A mesa você fala, mas você também ouve. Você compartilha. Né? As pessoas elas expõem ideias e às vezes a sua ideia realmente precisa mudar, precisa de ajustes. Então é muito mais importante. Até porque a gente passa pouquíssimas horas da semana no palco. Quantas horas você passa no seu escritório? As pessoas não imaginam. Atendimento, Cara, reuniões, Madalena, ouvindo ministério, pessoas, interagindo com outros líderes. Ministério não tem glamour. Eu sempre falo isso. As pessoas olham pra gente ali no púlpito da igreja, com a iluminação bonita. Cara, aquilo ali é 1, 2 horas na semana toda. Mas eu tô no escritório, ali ninguém me vê, ali ninguém sabe da minha dor, da minha preocupação, do meu a sós com Deus. O ministério não tem glamour. Se tá tendo glamour, não é ministério, cara. Então, cara, o ministério é aqui, ó, surrado, meu amigo. É cara no chão, é buscando a visão de Deus. E mesa, cara, mesa, tempo amando isso aqui, e servindo. ó, claro. E mesa. Então, assim, qual foi o último lugar que você foi para aprender? Qual foi o último amigo que você se aproximou dele sem o interesse que ele venha te socorrer num desafio, que ele venha, sei lá, te dar um contato de um pregador famoso, de uma banda famosa? Qual foi o último amigo que você sentou para tomar café, para ouvir, para conhecer, para ensinar? Porque tem assim, qual o momento que você parou para aprender e qual o momento que você parou para ensinar outro amigo. Uhum. Isso muda tudo, né? Isso muda tudo. O próprio Jesus pergunta para os discípulos, né? Olha, o povo, quem que eles estão falando que eu sou? Aí depois Jesus faz uma pergunta maravilhosa. Mas vocês? Quem que eu sou para vocês? E Jesus, para muita gente, é só aquele que cura, né? Jesus, para muita gente, só é aquele que prospera. Jesus, para muita gente, é só aquele que resolve algum problema. Né? E aí Pedro, claro, né? Espertão, tu és o Cristo. Então Jesus, cara, ele mostra a importância da mesa em todo o seu ministério. Ele mostra a importância do relacionamento em todo o seu ministério. Então a gente precisa parar, e não só nos relacionamentos assim, eu, Madalena, Wesley, pastor Ian, mas no relacionamento com Deus, né? De estar na presença de Deus para ser amigo de Deus. Né? Talvez tenha líder ou pastor ouvindo a gente, não lê a Bíblia só para fazer uma mensagem boa. Não participar de um culto só para falar assim, pô, essa eu vou pregar lá em Portugal, porque lá ele não tá lá. Não é assim, cara. A gente precisa desenvolver essa cultura de relacionamento com Deus. E tendo essa cultura de relacionamento com Deus, vai ser mais fácil e natural o relacionamento entre irmãos. Aí fica fácil. Fica fácil. Então, normalmente, o interesseiro, ele também é interesseiro com Deus. É verdade. Quer tirar. Só é fruto, cara. Ele entra o tempo todo, ele reclama de tudo, porque todo lugar que ele entra, ele só pensa no que ele pode ganhar. Tirar dali. Que ele pode tirar. Ele tem a mentalidade extrativista. Exatamente. Aí quando ele vai edificar uma igreja, ele vai edificar uma igreja de consumidor espiritual, de extrativista. É a mesma coisa. Aí não faz discípulo, faz cliente. Aí ele vê o irmão que está plantando a igreja não como o irmão que está somando no reino, mas um concorrente. Aí ele vê tudo é ameaça, tudo é problema, tudo tá tirando, tudo... Essa mentalidade tem que ser transformada. E, gente, Rede Inspire é isso, é mesa. Rede Inspire é compartilhar. E, Juninho, você sabe que quando o pastor Carlito idealizou a Rede Inspire, não foi do nada. Nós recebemos tantas pessoas, tantas equipes. Eu recebo ligação de pastores, mensagem de pastores. Aquela mensagem que vocês estão fazendo, aquele ministério que vocês estão operacionando, como vocês estão fazendo, como é que é o Ministério de Esportes? Eu vi que vocês batizam todo final de semana, é verdade? Aí eu falo, todo sábado, todo domingo. Mas como é que é isso? Como é que é o curso? Como é que é a membresia? Porque é uma verdade. Se eu vejo as igrejas e eu vejo aqueles ministérios que estão fluindo e eu vejo aquilo que não está acontecendo na minha realidade, eu quero aprender. E por que a gente tem que ser um lugar de tipo assim, não vou ensinar, porque não vou falar, porque olha só, eu estou num lugar que eu sou mais importante, tarará. Eu aprendi com um monte de gente, o pastor Carlito aprendeu com um monte de gente, nós estamos aprendendo, mudando, transformando o tempo todo. Por que a gente não cria uma plataforma que a gente intencionalmente não seja... valorize essas experiências de mesa, de aprendizado mútuo, de crescimento mútuo, sem interferir na visão que cada um tem na sua localidade. Isso é top. A Rede Inspire não mexe na visão da igreja.
A Rede Inspira. Ontem eu participei. Alguém já te pediu relatório financeiro? Nada. Não Alguém tem já te cobrou obrigatória, alguma... Não. Alguém já falou assim, essa série agora você vai ter que comprar 1000 livros do Pastor Carlito pra fazer essa série? Eu já ouvi essa história em algum lugar. Mas na Rede Inspire, não. Não, nada disso. E assim, você não é obrigado a isso, obrigado àquilo. Só vem para ajudar na visão, inspirar na visão da igreja local. Isso é fascinante, cara. Isso é maravilhoso. Estou muito feliz, cara, participando. E para todo mundo, todo pastor, todo líder, tem que deixar vaidade, cara. O que arrebenta a liderança chama vaidade. Ó, eu sou pastor. Eu me libertei disso, cara. Orgulho não cai bem em mesa nenhuma, né? Nenhuma. Vamos supor que eu te chamei pra ir na igreja. Você chega lá e bem num dia que todo mundo viajou. Não tem culto que é assim? Tem culto que todo mundo viaja, cara. Aí o cara já fica falando, então, hoje é um dia, tal, que Primeira coisa, Madalena. Madalena, domingo passado tava lotada a igreja. Eu vou até te mostrar uma foto aqui, dá uma olhada aqui, ó. Vaidade, cara. Vaidade. E do mesmo jeito que... E essa vaidade também, a questão da inspira. Eu faço minhas mensagens, eu faço os meus estudos, eu tenho a minha plataforma. Cara, tá dando certo, é grande. Eu não conheço nenhum campus maior do que o de vocês aqui no Brasil. Templo de igreja, eu conheço templos maiores, mas campus não tem. Eu quase peguei Inspire lá em Nova York. Eu estava ministrando no aniversário de uma igreja lá, nos Estados Unidos, só que foi na semana anterior. Até um pastor amigo meu, acho que ele vai entrar na rede lá nos Estados Unidos também, ele foi. Esse pastor que eu preguei no aniversário. Então, assim, a rede inspira em todo mundo, aonde tem passado, serve para inspirar e servir o ministério local. Não é para prestar contas, não é para comprar 1000 livros do 30 semanas que eu participei. Alguém perguntou lá, é Cláudio, não é o pastor? Do 30 semanas? Sim, pastor Cláudio Lopes. Eu acabei de pregar na formatura do 30 Semanas dos Jovens. Cara, muito Aí você bom. Esteve na formatura do 30 Semanas dos Adultos da igreja. Dos adultos. E ele fala, não, pode. Perguntaram se podia mudar o nome, alguma coisa lá. Ele falou, pode pôr seu logotipo aí, pode mudar. E a Inspire faz isso. A plataforma vem com coisas editáveis, não é? Com certeza. Na verdade, Juninho, nenhum esboço nosso, nenhuma divulgação de mensagem vai com o logo da igreja na Rede Inspire. Se você baixar no aplicativo da igreja, tá lá com o logo da igreja. Inclusive, assim, se você quiser só o esboço de domingo, o aplicativo da igreja já dá. Já tá lá. Porque nossa visão é de equipar, é de entregar, é de ter tudo disponível para nossa própria membresia. Aí você vai ter lá na Rede Inspire o vídeo, o áudio, os slides, você vai ter a divulgação, o Photoshop, o Illustrator, tudo aberto e tudo sem logo da igreja da cidade. E outra coisa, se você fizer uma série top, sensacional lá, e você quiser subir na plataforma da Rede Inspire, você pode também. Cara, não sabia disso. Você pode. Eu tenho uma série boa. Da igreja para igrejas. Eu tô querendo vender 1000 cópias dela. Não sei se você tem algum esqueminha aí. Tô brincando. A ideia é você colocar lá e você servir também. E a contrapartida é muito... A gente já está indo longe aqui, né? Porque é empolgante a questão. Porque a gente vê, assim, igrejas que começaram e... eu não preciso do esboço de domingo. Porque, às vezes, um pastor que planta uma igreja, principalmente no começo, o que ele mais quer é preparar a mensagem dele. Porque ele quer colocar a visão dele, ele quer levar a cultura dele. E não está errado. E, principalmente, se o pastor tem um chamado mais de mestre. Ok, mas você vai ter pequenos grupos, você vai ter crianças, você vai ter jovens, você vai ter adolescentes, você vai ter treinamento de liderança e você vai ter momentos que você já está preparando esboço ali há 1 ano, há 2 anos e você entra numa fase, por exemplo, você vai escrever um livro. Escrever um livro é uma imersão. Você vai fazer uma conferência, é uma imersão. Você vai tirar férias com a sua família. Você pode ter lá uma doutrina saudável, uma teologia equilibrada, uma série que já foi preparada, já foi testada, já foi aplicada num contexto de pastores aqui como os nossos, e você vai dar ritmo, você vai colocar pessoas para pregar. Então você já dá o esboço antes, ela pode se preparar, porque tem gente que eu posso botar para pregar se eu der o esboço. Se pedir para fazer, Deus nos acuda, né? Se eu pedir para fazer, não é o forte dela, não é o momento de ministério dela. Então... tem tantas formas de usar e outra, vou usar, mas vou mudar. Então é outra. Eu já me empolguei aqui porque eu fico doido quando fala de Rede Inspire e eu vejo também o resultado nas igrejas que nós vamos. Quando aquela igreja entrou na rede, não virou uma mini C, como o povo acha que vai virar, né? Exato. E ele tem a visão dele clara, ele tem o chamado dele claro, mas ele
cresceu, ele expandiu, ele foi liberado ali para viver um novo tempo e também abençoou, porque repartiu com outras pessoas. Eu fico muito feliz. Quando eu fui lá na CCR Faro, procura aí, CCR Faro. CCR Faro, aquela região ali é meio que a Ibiza de Portugal, né? Você gostou, né? Que é top, né, cara? Pena que foi rápido, né? Não, Algarve... O pessoal fala que Portugal tem uma parte de Portugal que é como se fosse a Flórida da Europa, né? Cara, ali é a Espanha. É o 8º ou 9º ano já com destino de férias mais procurado da Europa. Uau! De verão, né? Férias de verão, ali é o lugar. É muito bonito, verão quente, cara, faz calor mesmo. Claro que no inverno é bem frio também. Temos todas as estações em Portugal, né? Você consegue viver todas as estações bem claras. Mas férias, cara, é Algarve. Ali é muito bonito. Você tem que ir com calma lá pra você conhecer, dar uma passeada lá com Você só seu me tirou povo. o couro e me mandou embora. Tô brincando. Esse negócio de mesa não rolou lá, não. Não, rolou sim. Foi eu que tava no tempo apertado, corrido, né? Foi um tempo corrido. Gostoso, inspirador, igreja linda. E a sua visão para a nova geração? Você é novo demais, né? Cara, não sou tão novo, não. 38 anos já. Tá novão é ainda. novo. E aí, assim, como que você tem atraído os adolescentes e os jovens daquele país para Jesus? Ô, Madalena, a gente aprendeu uma coisa, e não é porque eu tô na sua frente, não, mas com você. A gente aprendeu uma coisa com você, muito legal. Quando eu levei o pessoal para fazer o treinamento lá, aí nessa parte eu tava lá na sala. Não, na conferência da Inspire. Tá. Uma coisa que você falou maravilhosa. Essa geração, eles vivem por uma causa. Então a gente não faz mais culto de jovens para os jovens, mas faz culto de jovens com eles, com os jovens, da causa. E nós entendemos isso. E nós já estávamos vivendo isso sem saber. Ali foi um clarear para a coisa. O que acontece com a nova geração? Eles estão envolvidos, cara. Do mesmo jeito tem gente envolvida com a causa vegana, com a causa animal, com a causa ambiental, essa loucura toda. Antirracismo. Eles estão envolvidos com a causa de Cristo. E saiu no jornal lá em Portugal, Correio da Manhã. Você viu esse jornal lá? Todo lugar tem. O Correio da Manhã diz que nunca houve uma geração tão religiosa de jovens como essa. Uau! Nunca teve em Portugal uma geração. E o que nós estamos fazendo? Nadando de braçada, meu amigo. A gente está apresentando... Estão buscando a fé. Ontem, Deus. enquanto eu estava aqui, estava só chegando os vídeos, porque eu viajo, eles vão mandando vídeo para mim. Pastor, a gente chama de causa teen dos jovens. Causa jovem dos jovens, dos adolescentes, causa teen, tudo é causa. Olha que legal. Temos uma causa, né? Pastor bombou, teve gente aceitando Jesus nos adolescentes, tudo maravilhado. Então, por que a gente está atraindo essa nova geração? A gente aprendeu. A causa. Nós estamos apresentando uma causa para eles e é uma causa que nós já abraçamos e vivemos e a gente fala, e aí, vamos junto ou não? E a gente ganha muitos jovens lá em Faro. Uau. A igreja é muito jovem, cara. E às vezes vem aquela mentalidade, né? Vamos ganhar jovens para Jesus. Como? Vamos fazer para eles o melhor ambiente, vamos fazer para eles a melhor estrutura, vamos fazer para eles as maiores conferências. Teve uma sessão da Conferência Leve aqui, eu já me empolgo, né? Fala de juventude, fala de Rede Inspire, eu fico doido. E aí a gente teve uma sessão que foi, você prega na Conference e você canta na Conference. Tá lá já está no YouTube já. Você prega, está no canal da Igreja da Cidade Online. Então nós recebemos quase 160 esboços de jovens que escreveram o esboço, ou muitos deles escreveram pela primeira vez. Caramba. E submeteram à curadoria que escolheu quase 20 esboços, lançou para votação da conferência para que 3 jovens pregassem na sessão. Caramba. Naquela sessão. Que foi a nossa vigília da Conference. A vigília que você pregou? Sim. Foi a vigília da Conference. O auditório estava abarrotado para ver os novos pregadores. E uma conferência que começou na quinta-noite, o povo estava aqui sem ir embora, entendeu? E eles foram até de madrugada e voltaram no outro dia cedo empolgados para quê? Eu não estou participando apenas, estou fazendo junto essa conferência. Estou fazendo junto, faço parte. E quem cantou foi o Você Canta. Que aí teve uma curadoria também, e 3 cantaram, 3 pregaram, e foi lindo, foi top. Ouve lá as pregações. Um adolescente, filho de um pastor, pregou, um líder de jovens de outra igreja, que assim no grande ambiente da conferência não era conhecido, pregou, e todo mundo foi usado por Deus. Essa geração tem muito para entregar.
Ele não pode tirar eles da mesa, não. E se não fosse essa visão, esse líder de jovem mesmo, quanto que ele ia pregar na conferência? Então... Cara, na conferência dele, da igreja dele, ok, mas aqui nunca. Então a nova geração, nós estamos fisgando eles com essa visão, cara. Envolve, dá a causa e todo mundo participa. Eu chego lá, tem gente trabalhando que eu nem sabia que era da igreja. Semana passada eu viajei, eu voltei e tinha gente trabalhando que eu olhei e falei, mas quem que é? Não, pastor, tá na célula de não sei quem, participa, trabalhando. Por quê? Tem a causa, tá envolvido. Ele não vai para participar do culto, ele vai para ser a igreja. O pastor Carlito pregou agora de manhã, né? Sensacional, é isso aí. Ele acabou de pregar isso aqui. Acabou de pregar. E assim, a mensagem, a essência, as bases, isso não muda nunca. Uhum. Agora a estratégia muda. Hoje olha que legal. Se antes a gente tinha que só fazer uma música diferente, pintar a parede preta e encher de luz para eles entrarem, hoje nós temos uma forma até melhor de atrair. Nós mostramos que temos causas, mostramos que se Jesus é o centro de tudo que a gente faz, a gente serve pessoas. Se Jesus é o centro de tudo que a gente faz, a gente serve a nossa comunidade, porque Ele ama as comunidades, porque Ele ama as pessoas. E pronto. Meu Deus. Muito bom. É bom saber que deu algum resultado, né? Deu, cara. Não, deu muito resultado. Que o povo fala que eu dou treinamento falando um monte de estatística lá, fala o alfabeto de geração e tal. E essa leitura nos ajuda, né, a entender a geração e servi-la melhor. Não deu resultado tanto na conferência como depois você voltou só para treinar líderes de jovem. Eu levei também uns 17, cara, porque tem vários. Foi muito grupos. Legal. Não, maravilhoso. Você tá aprendendo, cara. Você tá aprendendo. Tô aprendendo. Acho que você vai Uma chegar. hora eu chego lá. Uma hora você chega lá. Uma hora eu chego lá. Depois de 20 anos fazendo conferência aí, praticamente, acho que a última a gente aprendeu um pouquinho como se faz. Não, muito bom. Foi muito legal. Juninho, que papo gostoso. Que Deus continue te abençoando. Deus continue abençoando você na liderança da igreja, o Vopóstolo, né? Vopóstolo, cara. Deus abençoe a nova geração que está chegando. É isso. E é legal ver essa conexão, né? Eu jantei contigo e participei do culto junto contigo e teu pai. Exato. Que é o pastor, seu mentor, que você caminhou ao lado e que está ali junto, sendo alguém relevante nesse novo tempo. Vi pessoas de todas as gerações servindo. Vi a igreja que atrai uma nova geração, tem conexões geracionais fortes. E vejo sua disposição de se conectar e buscar a mesa, honrar as pessoas, amar a cultura, amar o país e também com muita... com a caixa de ferramentas rica, né? Cantando, pregando, liderando e mobilizando esportes. Que Deus continue te abençoando, te renovando, te capacitando, te dando o melhor para você entregar o melhor, continuar entregando o melhor nesse tempo para a glória dele. Madalena, obrigado. Bom demais estar aqui esses 3 dias na Igreja da Cidade. Cara, você é uma inspiração pra gente. Obrigado aí. Continua nesse propósito seu. Pastor Carlito, amei conhecer o Ian e o pastor Fabiano também. Pastor Ian, pastor Fabiano. São sensacionais. Sou suspeito para falar. Tem um tal de Wesley. Wesley é um cara top. E ele amou tanto você que não quis nem sair da sala aqui, ó, na hora do podcast. Eu tô falando, mas ele tá aqui, gente. Tá o Wesley ali. serviu a gente. Você tá até sorrindo, que ele tá sorrindo para você o tempo todo ali. O Wesley é uma simpatia. Mas, cara, obrigado. Bom participar aqui também. Obrigado a todos vocês. Instagram da igreja é @ccrfaro. Quem quiser conhecer um pouco da igreja. E o meu Instagram é @prjuninhoalves. E o Ministério de Louvor? O Ministério de Louvor chama Causa Music lá. Tudo Causa é causa. Music, Tudo é causa. Tudo é causa, cara. Show. Temos uma causa, né? Cara, obrigado. Vou te esperar lá o ano que vem pra gente comer de novo juntos lá. E a praia no Algarve? Tô te esperando, você não vai? Olha que eu vou com a família toda. Vambora, leva. Eu tenho 3, você tem 3? Cara, já deu 6, já virou uma bagunça. Cara, obrigado, tá? Amo vocês. Pais de filhas, mulheres que ficam preocupados comigo. Eu já chego com 3 machos, aí... Mas eu mando a Sarinha para outro... Mas a Sarinha tem só 3, eu mando ela para algum outro lugar, não tem problema não. E me diz uma coisa, pra gente encerrar aqui, se você pudesse fazer uma indicação de leitura, uma leitura transformadora, pelo menos uma, assim, aquela que você fala assim, pode ser a melhor e mais importante leitura do momento ou algo que foi a chave para a sua vida. Além da Bíblia, lógico. Claro, a Bíblia é a base de tudo. Eu falei até pro Wesley sobre esse livro, cara. A Última Flecha, do Irving McManus. Cara, esse livro mexeu... Eu até li depois o Caminho do Guerreiro, que foi o que ele lançou depois. Mas A Última Flecha mexeu muito comigo. É algo que, inclusive, comigo também. Eu estou levando do Brasil de novo, porque eu emprestei para alguém, sumiu no centro do livro, eu falei, quero ler de novo esse livro. Então eu ganhei agora no Brasil. Mas A Última Flecha é algo que mexeu comigo, e inclusive no avião eu já começo a ler de novo.
um livro muito bom que eu recomendo, do McManus. Cara é top, cara. Ele tem uma igreja, acho que é em Miami, a igreja dele? A igreja dele é em Los Angeles. Los Angeles. Se move muito nas artes. Mosaic Church. Move muito nas artes. Criativo. Cara é top, meu. Cara é top. Muito bom. E ele tem ali uma leitura sobre Elias e Eliseu, que é um absurdo nesse livro, né? Exatamente. É um absurdo. É um absurdo. Cara, eu fiz algumas ministrações que fui inspirado nesse livro. Muito bom mesmo. E tem na Rede Inspire lá uma mensagem que eu fiz no Eleve com base nesse livro. Muito bom. Eu vou colocar, Gabriel, uma série de mensagens para quem lidera jovens, para quem é da Rede Inspire. Temos 1.500 igrejas da rede, hoje no Brasil e no mundo, mais de 1.500. E sempre tem um líder que está ouvindo. Se você deseja pregar uma mensagem sobre esse livro, eu já coloquei a minha, falta você colocar a sua. Vou pôr. Eu não sabia, tá vendo? E aí eu vou colocar lá também no... Tem um PDF, um guia em PDF do nosso episódio depois, e tem a descrição também aqui no YouTube. Então, se você está assistindo no YouTube, uma semana depois, no Spotify, aqui também no YouTube, você vai ter o link do guia em PDF dessa conversa, onde você pode... o livro indicado, as frases aqui mais chamativas, você pode fazer uma reunião com sua equipe aprendendo com essa conversa. Boa. E vai estar aí a mensagem que está no canal do Eleve também e que está na plataforma da Rede Inspire, com o recurso completo que a gente pregou sobre esse livro. Muito bom. Livro bom também, O Eu Que Me Domina. É o meu primeiro livro, que a gente saiu só em Portugal. Que fala O Eu Que Me Domina. O Eu Que Me Domina. Olha, como você não indica esse livro? Não, lembrei agora. Porque você viu? Eu não vim vender livro. Ó. Então. A luta do século, o espírito contra a carne. Aí cada capítulo do livro a gente coloca como round. Round 1, round 2, é uma luta. Aí cada final de capítulo tem também ali umas coisas para você fazer. Bem legal, O Eu Que Me Domina. Para levar a carne ao nocaute. A gente vai lançar o ano que vem ele mais compacto aí. O Eu Que Me Domina. Procura aí, dá uma olhada. Leve a sua carne ao nocaute. Bora, em nome de Jesus. Obrigado, hein? Obrigado. Muito bom. Deus te abençoe cada vez mais. Tamo junto. Obrigado por esse tempo incrível. É isso aí, gente. Criative-se. O extraordinário te aguarda em Jesus.